Nós estamos aqui nessa manhã de quinta-feira, dia 29 de novembro, na Câmara Municipal, para mais uma capacitação da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo, o objetivo dela é capacitar os servidores, a sociedade, para que nós possamos realizar um trabalho de maior qualidade. O tema hoje tratado é um tema muito atual. Nós estamos recebendo aqui Ítalo Coutinho. O Ítalo é prata da terra, né? Ele é doutorando em administração de empresas, ele é engenheiro mecânico, diretor de engenharia da Saleto Engenharia de Serviços, membro do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias, IBAP Minas Gerais. Nós sabemos que ele é colunista aqui. Nós temos o prazer de nos deliciarmos com várias matérias por ele publicadas através do Jornal de Negócio. E eu gostaria de falar para nós, é uma honra muito grande recebê-lo. O importante, Ítalo, é que está disponível para todas as pessoas poderem acompanhar. Hoje nós sabemos que com essa questão das mídias, né, as pessoas têm acompanhado muito as palestras, acompanhado tudo através dessa nova inovação tecnológica. Mas a gente recebe com muita alegria, a gente acredita sim que é possível transformar o mundo através da educação, e a educação, ela facilita o nosso conhecimento, e nós sabemos que através desse conhecimento nós poderemos ter asas. Então, nesse momento, cada um de nós estamos aqui ou tratando das nossas asas para que nós possamos conhecer melhor, né, tudo que envolve as questões desse observatório, que vocês vão ver que é muito mais amplo, porque quando você observa, né, você depara com o tema só selo de compliance empresarial e observatório social, você não tem ideia da expansão desse assunto, da grandeza desse assunto. E mais, vai falar sobre as medidas de anticorrupção e o zelo pelo dinheiro público. Então, eu acho que isso é muito importante, é um tema muito atual, um tema assim, muito importante, não só para nós, mas para toda a sociedade. Não só de Bom Despacho, mas do nosso país, em decorrência de tudo que vivemos no nosso país. Então, vou passar a palavra para quem nós viemos para ouvir, que é o Ítalo. Te dizer, Ítalo, que nós só temos que te agradecer. Muito obrigada. Obrigado, doutora Rose. Obrigado aos presentes aqui hoje, nessa manhã aqui de quinta-feira, né? Agradável, de primavera aqui na nossa cidade. Fico muito feliz de estar com vocês aqui hoje na Câmara Municipal. Eu confesso que eu sou um bom despachense ausente, eu gostaria de ser um bom despachense mais presente. As tarefas lá do dia a dia acabam tomando da gente essa alegria de voltar para casa, né? Reencontrar amigos, familiares e pessoas aí que pensam como a gente, que desejam o melhor aí para a nossa cidade. A ideia dessa apresentação veio de um artigo que eu escrevi para o Jornal de Negócios, onde eu tenho a oportunidade de escrever já há um bom tempo. Acho que, se não me falha a memória, acho que é desde 1999 que eu tenho escrito. Tem faltado aí um pouco com essa obrigação, que para mim é uma obrigação, é algo que me faz muito estar presente aqui com vocês também, né? Uma forma de estar no dia a dia. E a ideia hoje da gente conversar sobre esses dois assuntos é para que a gente possa entender que nós temos algo a contribuir para o dia a dia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Nós vivemos um momento muito importante que nos cobra um posicionamento. É importante a gente se posicionar, e a melhor forma da gente se posicionar é a gente estar presente. As ideias de um partido, as ideias de outro partido, as ideias de uma ideologia, né, de posicionamentos ideológicos, todos nós vamos ter oportunidade da gente se defrontar com aqueles que pensam como nós e aqueles que têm ideias diferentes, divergentes. O importante é que a gente saiba respeitar a opinião de todos, principalmente
não deixar de participar. Uma questão que eu sempre me preocupei, né, desde que a gente começa a observar os acontecimentos mais recentes, né, hoje a gente acordou com a prisão de um governador de estado. Isso demonstra que as nossas instituições, elas estão presentes. Um país que tem instituições fortes é um país que consegue cumprir suas leis. E só tem 3 formas da gente buscar investimento, buscar com que os empreendedores, aquelas pessoas que querem fazer negócio no nosso país, sejam pessoas que vêm de fora, né, de outros países, ou até mesmo internamente, elas acreditem e possam fazer negócio. É um país que tenha uma boa legislação, que existam leis, é um país que tenha mercado consumidor e um país onde que essas leis elas sejam cumpridas, né? Existem instituições, como por exemplo a Câmara Municipal, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, que eles se façam presentes no dia a dia da sociedade para que essas leis possam ser cumpridas. Então a gente, dentro desses 3 itens, nós cumprimos esses 3 itens e a gente vai conseguir ter um desenvolvimento econômico mais sustentável e adequado para o nosso país. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu deixei um colaborador nosso, um colega nosso, para fazer um trabalho numa empresa aqui de construção aqui em Bom Despacho. Essa empresa de construção, ela nasceu de 3 amigos de faculdade, 3 jovens. O mais velho lá tem 28 anos de idade. Pois bem, essa empresa, ela está conquistando projetos, contratos, tanto na Prefeitura de Bom Despacho, como em outras prefeituras também, e também na iniciativa privada. Eles estão movimentando negócios, eles estão gerando empregos. A cadeia da construção civil é uma cadeia que puxa outras indústrias, como a indústria do aço, a indústria do cimento, a indústria do acabamento, da tinta. Então gera oportunidades para muita gente. Eu fico muito satisfeito de vir aqui para poder trazer um trabalho, uma consultoria para uma empresa que já está nascendo fortalecida e que, dentro daquilo que a gente apresenta para eles, não só de resultados técnicos, resultados voltados lá para que eles possam realizar as obras deles, mas que a gente também leve valores que são importantes para que o negócio deles seja sustentável. Vamos só entender que sustentabilidade não necessariamente tem a ver com o meio ambiente, mas que a empresa dele, ela vai continuar existindo tanto nos momentos aí de grandes oportunidades de negócio, quanto também na baixa dos negócios. Se tem um assunto que eu tenho conversado bastante ultimamente, é justamente entender, né, esses vales e esses picos da nossa economia, né? A gente nunca vai passar por 10, 20, 30 anos, né, de uma linha ou crescente ou uma linha normal, tranquila, né? A gente sempre vai ter momentos fáceis e momentos difíceis. Eu me recordo com bastante clareza, estudava aqui no Colégio Tiradentes, em 92, quando aconteceu o impeachment do presidente Collor. Ele foi um presidente bastante controverso dentro das minhas lembranças, e depois também que eu tive a oportunidade de estudar e de ler sobre a biografia dele. Trouxe para nós uma mudança muito radical no mercado. Ele abriu o mercado brasileiro para as importações. A gente tinha uma ideia de que nós deveríamos resolver os nossos problemas aqui internamente, gerar as nossas riquezas a partir do que a gente tinha dentro do país, e isso gerou um entrave muito grande, principalmente tecnologia. Eu sou um amante de tecnologia, eu adoro inovação, conhecer novos produtos, né? Sábado agora eu estou indo passar um dia inteiro no Rio de Janeiro, chama Wired Festival, que é promovido por uma revista chamada Wired, que é uma revista americana, e esse pessoal vai mostrar tudo aquilo que é de inovação, tem a ver com o nosso dia a dia, com o emprego, com a nossa saúde e tudo. Então eu sempre estou buscando isso. Então, para mim, quando aconteceu essa mudança no mercado, eu consegui perceber, né, a chegada de computadores, de eletroeletrônicos mais facilmente para nós. Isso daí aconteceu. A questão dos nossos carros, né? O Collor falou que os nossos carros eram uma carroça, apesar de ter aberto a oportunidade para vir para cá uma fabricante russa chamada Lada, que também era um carro duro, né? Todo mundo que deve ter andado no Lada aqui deve ter a oportunidade de lembrar de carro que eu estou falando.
Mas enfim, hoje a nossa indústria automobilística ela é muito forte. Nós desenvolvemos tecnologia que vai para o mundo inteiro. Nós temos mais de 17 fabricantes de carro no Brasil. Sabe quantos fabricantes de carro tem no Chile? Que é um país que todo mundo elogia, né? Nossa, eu quero mudar para o Chile, lá é bom, não sei o quê. No Chile não tem nenhum fabricante de carro. Não tem nem indústria de autopeças. O Chile importa tudo ou do Brasil ou de outros mercados com os quais eles têm acordos comerciais. Para vocês entenderem a grandeza do nosso país. Só que para tudo isso dar certo, é necessário que a gente faça um acordo. E esse acordo passa pelo seguinte: olha, eu tenho uma empresa, eu vou realizar negócio nessa cidade, nesse estado, nesse país. E o seguinte, eu vou jogar limpo. De maneira clara e objetiva para vocês. Não vou dar bola para o servidor público para ele gerar uma facilidade, ou liberar uma multa, ou acelerar um documento que eu preciso, alguma coisa assim. Eu não vou dar propina para que eu possa ganhar aquele contrato para aquela outra empresa privada, né, para o comprador da outra empresa privada. Esse ambiente onde a gente joga limpo é um ambiente que vai favorecer outras questões. A doutora Rose começou falando muito bem aqui sobre a importância da educação. Em alguns momentos que eu tive a oportunidade de escrever aqui nos artigos aqui do Jornal do Negócio, eu sempre coloquei ao final que tem 3 formas da gente resolver os problemas desse nosso país: educação, educação e educação. Se nós criarmos um ambiente favorável, onde que a gente tenha um jogo limpo entre as relações comerciais e que a população participe, aí sim a gente vai começar uma grande mudança. E 2 formas da gente resolver essas questões básicas da nossa sociedade. Uma é a gente ter paciência, a outra a gente usar de questões mais abruptas. Eu acho que é melhor ter paciência e a gente começar a construir agora, né, com escolas, com institutos de educação que tragam valores para a cidade, do que a gente virar e falar o seguinte: olha, a partir de amanhã é um regime ditatorial, a regra tem que ser cumprida, ou você vai ter as penalidades mais duras e tudo. É importante que as penalidades sejam duras, porém é importante que a gente também pense em agir de maneira mais gradual e vá construindo, porque eu só vejo que a nossa cultura ela vai mudar realmente em alguns pontos se a gente tiver essa paciência dessa construção. Então não vamos esperar que a partir de 1º de janeiro de 2019 o mundo vai mudar, o Brasil vai mudar, Minas Gerais vai mudar, Bom Espaço vai mudar, se a gente não mudar. Então, primeiro ponto, boas relações comerciais entre as empresas. Segundo ponto, que a gente participe do uso dos recursos públicos. Então é isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Bom, aqui tem uma breve apresentação minha, a doutora Rose já teve a oportunidade. Primeira vez que eu fiz alguma coisa que deu resultado foi aqui no Colégio Tiradentes em 94, e desde então eu não fico parado, não fico quieto. Né? O Jusceliano, que é um amigo meu que está muito presente aí nas minhas iniciativas, aí, tá, o Wagner também, que está aqui com a gente hoje, eles estão mais presentes, eles sabem disso. A ideia de que se a gente não parar, se a gente sempre buscar novas coisas para fazer, a cabeça da gente está rodando, nós estamos fazendo amigos. De vez em quando a gente dá uns tropeços aí também, acaba gerando algumas pessoas que não pensam como a gente aí, mas é importante também buscar a convergência das ideias, né? Compreender que alguém vai pensar diferente de você e bola para frente, né? Acho que o mundo é por aí. Hoje eu trabalho para o IBAP, eu faço um trabalho voluntário com eles. O IBAP é um instituto apenas para engenheiros e arquitetos, voltado para avaliação e perícia. Tem muitos critérios para que seja cumprido as normas e a legislação brasileira dentro dos projetos de engenharia. Eu sou professor do CEDIM, que é um centro de direito e de negócios que existe em Belo Horizonte. Lá eu dou aula numa pós-graduação voltada para compliance, que é o assunto que eu vou conversar com vocês aqui hoje. E também para a PUC Minas, onde eu também dou aula na pós-graduação deles na parte de gestão de projetos. E trabalho na Saleto Engenharia, que é a empresa que eu mantenho ela há 15 anos, mesmo às vezes trabalhando em outras iniciativas, a gente sempre está com a empresa aí, para que a gente possa colocar em andamento aí as nossas ideias e atender aos nossos clientes. Bom,
Rapidamente, né? Vamos falar um pouquinho aí, trazer uma provocação para vocês do que o certo é o certo, não tem diferente, né? Não existe meio termo. Vamos falar um pouquinho sobre o que se trata um selo de compliance, trazer um exemplo, discutir um pouquinho com vocês os benefícios, a importância da gente cuidar do dinheiro público, do que se trata a ideia do observatório social, cidades que já adotaram, e ao final deixar uma oportunidade aí para a gente debater. Eu quero respeitar o tempo de vocês todos aí, a gente estava marcado para começar às 8h30, terminar por volta de 9h30, 9h40, porque eu sei que todos aí têm outras atividades, né? Mas aí a gente vai estar conversando aqui e a gente vai discutindo um pouco aí sobre o que eu trouxe para vocês. A ideia do que o certo é o certo não é porque é impositivo, é imperativo. É porque quando você vai para o lado errado, isso daí volta contra você. Quando a gente deixa de cumprir o pagamento de um imposto, não é porque você vai apenas dar um despertinho e aquele mês ali você vai ter um faturamento a mais, lá um dinheiro a mais, porque você deixou de pagar o ISS aqui do município. Não é isso. É porque o ISS ele é importante para poder pagar a educação básica de qualidade. E existem estudos que dizem que se a gente investir na educação básica de qualidade, quando a criança está ali com seus 7, 9 anos ali de idade, essa criança ela não vai se envolver com drogas, essa menina não vai ter filho prematuramente, né? Esse menino vai poder ter oportunidade de traçar um futuro melhor, né? Esse garoto. Então a gente acaba deixando de gerar essa oportunidade. Eu vejo boas iniciativas aqui no nosso município para a educação básica. Toda vez que eu acho que a Câmara economizar um dinheiro, né, Vital, é importante o município se comprometer de investir na educação, onde que o município consegue atuar, né, trazer isso daí, porque existem estudos muito fortes, se a gente procurar aí na literatura, de quando a gente investe na educação básica, isso se reverte um resultado muito positivo aí para aquela comunidade, aquela sociedade. Bom, e o certo é certo porque se você não gera nenhum tipo de conluio, você dorme melhor, você fica uma pessoa mais tranquila, desapegado daquilo que você tem obrigação com o errado. Poxa, a gente tem que ter obrigação com o certo, não é obrigação com o errado. Nossa, eu fiz, fulano foi lá, né, liberou para mim uma fila lá para resolver um problema lá no Detran, e agora eu preciso fazer um favor para ele. Aí você vai fazer um favor para ele, que é um favor também que não é nada certo. Você está vendo que vira uma bola de neve? Então a gente tem que ter esse cuidado. É da nossa cultura o jeitinho, né? A gente fala tanto do jeitinho brasileiro. Eu estou fazendo uma disciplina agora, na continuidade lá dos meus estudos, que fala sobre cultura e mudança organizacional. A nossa cultura ela é moldada pelo índio, pelo negro e pelo português. A nossa música, a nossa arte, nosso jeito alegre de ser, né, o nosso desejo aí de estar envolvido com a natureza e tudo, isso tem a ver com o negro e com o índio. Porém, essa nossa forma de fazer negócios e de agir, de ser às vezes muito mais burocrático, isso daí tem a ver com o que o português trouxe para nós. Tem benefícios, mas também tem os seus malefícios. Um deles é o que a gente chamou aí comumente de jeitinho, né? Daquela coisa ali do compadre, né? do cunhadismo. Né? Tem um professor da Fundação Dom Cabral que ele fala que o brasileiro, ele, quando vai desenvolver negócios na Bolívia, no Paraguai, ele rapidamente já busca ali ter, né, um namorado, uma namorada ali da região, já se interage, aí já tem um cunhado, né? Por isso que ele chamou de cunhadismo, né? Porque aí o cunhado ajuda a resolver os problemas ali na região. Então o português ele trouxe um pouco disso para a gente e no geral isso tem trazido alguns malefícios. Um deles que se desponta é o que a gente conhece aí como jeitinho brasileiro. O jeitinho, quando ele é voltado para a criatividade, para a inovação, é o bom, é o certo. O jeitinho, quando é usado para poder burlar uma legislação, por exemplo, né, uma regra, uma norma, é o errado. Então a gente tem que ter esse cuidado. Isso está no nosso DNA, está no meu DNA. Né? Eu certamente vou ligar aqui para a Daniela. Ô Daniela, libera ela para mim uma CNB lá do ISS, falando que a minha empresa está em dia, está tudo certo, né? Nossa, ô Ítalo, mas tem uma fila aqui, a gente tem, apesar que hoje é feito pela internet, né?
Mas antigamente não, antigamente tinha que vir aqui e pedir, e por várias vezes eu mesmo liguei, poxa, estou precisando rápido aqui participar de uma licitação, de um processo e tal. E o pessoal tem boa vontade, mas e se estivessem atarefados com outras atividades? Né? Não é porque eu conheço alguém lá dentro que eu vou pedir um favor, eu preciso que uma fila seja respeitada. Então é importante a gente compreender isso. Muita gente fica brava aí, né, com o nosso prefeito quando ele multa as pessoas que estão com o lote sujo, mas ninguém lembra que aquele mosquito que é criado ali, ele vai picar quilômetros uma criança e essa criança vai morrer. Né? Não é drama não, é realidade. Não é questão dramática. Então a gente tem que pensar o seguinte: infelizmente muitas pessoas só vão tomar uma ação de fazer a limpeza do seu terreno se existe uma regra, uma lei mais forte. Porque houve uma educação antes, houve um pedido, foi colocada informação no jornal. Eu mesmo já tive a oportunidade de escrever algumas vezes do momento que você tem que ir lá fazer a limpeza do seu terreno, como que isso pode ser benéfico para evitar a procriação lá do mosquito, etc. É um problema que a gente tem no nosso país, dessas doenças tropicais. Né? A febre amarela voltou com força. Você se recorda, o ano passado, esse ano, né, problemas que nós tivemos, pessoas que morreram. Então, às vezes a lei ela vem mais pesada para fazer o certo. E a gente deveria entender que não precisamos de ter essa cobrança. A gente mesmo deveria tomar essa iniciativa. Tem 3 palavrinhas aí que a gente é provocado por elas o tempo todo: ética, moral e civismo. Ética é muito simples, é só falar não. Todas as vezes que você fala não, que você não aceita, certamente você está se deixando de fazer algo errado, deixando de fazer algo antiético. Né? Ético é quando te liga lá o camarada de outra empresa concorrente que está participando da licitação junto com você e fala assim: vamos combinar preço? Né? Vamos combinar aqui, quem vai ganhar essa licitação? É só você falar não, olha, eu prefiro fazer meu negócio aqui, se eu vou ganhar ou perder. Mas a minha empresa ela tem que continuar viva. Mas tudo volta contra a gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Moral é quando a gente entra em acordo e a gente tem atitudes que são aceitas pela coletividade. Moral é quando você tem a oportunidade de ter ações dentro do seu trabalho, que a sua equipe tem orgulho de trabalhar junto com você. E civismo é quando a gente se preocupa que tudo isso faz parte de um grande país, de um grande estado, de um grande município. A gente tem cuidado com o país, o lugar onde que a gente nasceu, com aqueles recursos que os outros, né, está aqui um tanto de fotografia aqui de outros presidentes de Câmara. Poxa, nós estamos aqui hoje nesse espaço aqui porque todos esses que estão aí, eles batalharam para que esse espaço existisse. A democracia é um grande exemplo de civismo. Certamente a democracia não é o melhor dos regimes, mas é o melhor entre todos os regimes que existem. Né? Poderia ter outras opções, tem outros países tentando aí algumas outras opções, mas a gente precisa respeitar isso e levar adiante essa ideia do civismo, da moral e da ética. É não pisar na casca de banana. O que eu estava querendo dizer, onde tudo se conecta, é justamente esse exemplo aí do mosquito, é o exemplo do ISS que é sonegado, que depois não vai para a educação. Lembrar que quando eu deixo de fazer uma denúncia de algo errado que está acontecendo próximo à minha casa, eu posso ser conivente e promover uma situação que depois pode voltar contra mim. Você quer alguma coisa? Caiu aí? Tá bom, obrigado. Bom que eu tomo minha água aqui, né? Existe uma conexão muito forte entre todos os participantes do mercado de trabalho, do mercado das oportunidades. Quando eu deixo de ter essa conexão,
quando eu deixo de propiciar algo positivo nessas conexões, isso volta contra mim de alguma forma. Seja o exemplo aí que eu falei do mosquito, seja o exemplo de alguém que está cometendo algo errado próximo à minha residência, no meu bairro, na minha cidade, e que eu não faço uma denúncia. Hoje existem canais de denúncia que eles conseguem promover essa facilidade da gente apontar onde que existem essas falhas. Tem telefones que você pode falar sobre uma criança que está sendo abusada, sobre a questão da segurança da mulher. Então, existem essas oportunidades. Essas conexões, essa forma com que a gente vive, ela é muito, muito grande, até de nível global. Quando o chinês lá deixa de comprar minério de ferro, deixa de importar minério aqui do nosso país, a gente começa a ter que consumir esse minério de ferro aqui internamente, e aí as siderúrgicas que existem na nossa região, elas voltam a funcionar. Vocês observaram esse movimento que aconteceu? A siderúrgica aqui na região acaba tendo que consumir aquele minério de ferro para produzir uma liga, e essa liga vai ser utilizada na fabricação de alguma peça, de algum equipamento, ou de outro subproduto para uma fabricação maior de outro equipamento. Então existem essas conexões no mercado, na sociedade. A gente vê o tanto de serviços sociais que a nossa cidade ela dispõe. A gente vê, por exemplo, a atuação forte de uma casa de serviço como Rotary, como a casa de serviço como Lions, entidades como a ABAP, entidades como tá do nosso lado aqui do pessoal de doação de sangue. Observem bem o tanto como que a gente está buscando fazer com que essas conexões elas se aproximem, que a gente possa trazer a nossa contribuição. Quando eu converso com a moça que trabalha na minha casa, que ela vai na nossa casa para fazer a limpeza, eu oriento ela: poxa, você poderia conversar com o seu filho não largar a escola. Isso que eu estou falando para vocês é verdade. Eu converso isso com a moça que trabalha na nossa casa. O filho dela que queria largar a escola. Eu falei assim: não, isso não é bom para ele, é importante ele continuar na escola. Além dele aprender conhecimentos que vão ser importantes para qualquer profissão que ele venha a desenvolver, é relacionamento, ele vai aprender a trabalhar em equipe, fazer atividades em equipe, é o que nós mais hoje somos solicitados. A gente tem várias formas da gente se comunicar, o WhatsApp, Facebook e outras coisas, e-mail, é muito fácil hoje fazer uma ligação de telefone, eu lembro quando nós morávamos lá em Moema, tinha uma central telefônica, tinha que esperar para fazer uma ligação, não era tão fácil assim, então hoje, poxa, com o celular que está aqui, a gente faz a ligação para o outro lado do mundo e fala instantaneamente com outra pessoa. Então, mesmo com essas facilidades de comunicação, a gente tem ainda se tornado indivíduos muito antissociais. Interessante isso, A gente deixa de pensar no outro, a gente deixa de ter uma empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, a gente quebra essas conexões. Essas conexões são importantes para que a gente possa ter um ambiente adequado de negócios. As empresas começaram a fortalecer muito isso, as grandes empresas, e chamaram isso de responsabilidade social. Porque, basicamente, o que é isso? A empresa chega naquela sociedade, naquela comunidade onde ela atua, e ela se sente socialmente responsável. O novo Código Civil, se não me falha a memória, a partir de 2002, ele diz que existe um contrato social nas relações comerciais. O que é isso? Você está ali para poder gerar emprego, isso daí reflete na sociedade e traz benefício para a sociedade. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai ver que uma empresa vai fechar as portas, um sindicato, por exemplo, vai lá, tenta negociar, o próprio governo tenta fazer alguns benefícios fiscais, porque sabe da importância daquele emprego naquela sociedade. Nós hoje temos mais de 14 milhões de desempregados no nosso país. Isso são mais de 14% da população que realmente pode trabalhar e desenvolver atividades. Um país com pleno emprego, isso daí gira entre 4% e 5%. Só para vocês terem uma ideia, a gente está 3 vezes maior do que uma sociedade que espera onde a gente tenha pleno emprego. E isso é um problema, nós estamos vendo isso daí. Aumento de criminalidade, não é isso? Desmotivação das pessoas, isso gera uma série de problemas que lá na frente vão culminar em algo mais sério dentro da nossa comunidade.
Bom, então as empresas se preocuparam e começaram a chamar isso de responsabilidade social. Então o que é isso? Desde aquela empresa que dá a cesta básica, mas também chama lá a criança para participar do dia da criança lá com o pai, vai lá no emprego, né? Tem questões culturais, sociais, a gente vê uma atuação da ArcelorMittal, que ela promove teatro aqui na região, por exemplo, né? Isso tem a ver com a responsabilidade social. Existe legislação que cobra isso, existem regras, tem normas, padrões internacionais que vão falar dessa responsabilidade social. Então já existe esse movimento há mais tempo. Isso é importante porque a empresa ela se faz presente na comunidade, mas ainda não tem sido suficiente. Eu penso que isso tem que ser voluntário, não pode ser uma imposição, né? Bom, outro ponto também onde a empresa ela se apresenta ali ambientalmente correta, né? Ela tem ações onde que ela pode contribuir para o meio ambiente mesmo, né? Eu vi recentemente um problema aqui de uma fábrica de ração que estava jogando um dejeto no Rio Picão. Não sei se vocês tomaram conhecimento sobre isso. Isso é muito sério. Poxa, você quer vir aqui fazer negócio aqui no meu município, mas não vai estragar o meu rio, né? Toma medidas aí, constrói lá uma fossa séptica, né? Investe dinheiro aí para criar filtros, condições aí para não jogar dejetos no rio, porque esse rio aí depois vai desembocar em outro rio maior e só vai gerando problemas aí no meio ambiente. Então as empresas têm que ter essa preocupação. E meio ambiente não é só plantar árvorezinha, colocar mudo de árvore pela cidade, né? Deixar tudo bonitinho, arborizado, não, é até mesmo a empresa se preocupar, poxa, eu vou colocar aqui um supermercado aqui no centro da cidade, então isso vai gerar um maior fluxo de veículos, então você tem poluição, você tem questão de ruídos, né? Você tem, ninguém gosta de ficar parado no trânsito, né? Uma cidade do nosso porte ter problema de trânsito é praticamente inaceitável, né? A gente precisa realmente avaliar isso daí, muitas vezes o que está acontecendo, porque é uma forma de você prejudicar o meio ambiente, né? Então o meio ambiente não é só plantar árvore, não é só ter lá o mico-leão dourado, né? Eu lembro que havia uma campanha muito grande de proteção do mico-leão dourado. Eu acho que agora deve ter tanto mico-leão dourado que eles nem falam mais dele, né? Então, mas tem também o ser humano que está inserido em tudo isso daí, a gente tem que preocupar também com essas questões. E para que tudo isso pudesse se tornar mais prático nas empresas, as organizações, né, por exemplo, a ISO é uma organização internacional que padroniza as coisas. Então, essa calça que você está usando, ela não foi feita para você. Ela foi feita dentro de um padrão que você se encaixou naquele padrão. Você deu sorte e achou que você, né, achou um tamanho da sua roupa, né, no seu sapato, etc. Então, a ISO ela se preocupa desde a padronização da sua vestimenta até a padronização de como tem que ser a pintura desse prédio, a padronização de como tem que ser a textura desse material de borracha aqui para ser antiderrapante e também outras questões dentro da empresa. Se você quer entregar um produto de qualidade, a ISO também tem lá a certificação da qualidade. Muitos devem ter ouvido falar a ISO 9001, que é a mais comum, é a mais apresentada aí, que significa o seguinte: você entrega aquilo que o seu cliente pede. Então é isso que ela está favorecendo aí e certificando que aquela empresa tem essa capacidade através da ISO 9001. Mas isso não bastou. Outras normas, outros padrões precisaram ser criados para que a empresa pudesse se apresentar mais adequada no mercado. E uma delas é essa daqui, da 37001, que é voltada para anti-suborno, né? Anticorrupção. Então você tem procedimentos dentro da sua empresa para evitar isso. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Você tem um comprador na sua empresa, tem alguém que faz compras na sua empresa. Ele geralmente procura no máximo 3 orçamentos para achar dos 3 o menor valor, ou a melhor condição ali para poder atender aquela compra. E ele fica repetindo esses fornecedores o tempo inteiro. Uma das questões que a ISO vai provocar é o seguinte: olha, você tem que ter um leque maior de fornecedores e sempre gerar uma rotatividade nesses fornecedores para você não criar um vício nessas relações. Entenderam? Então, é um exemplo de algo que ela vai provocar. Você tem que ter um canal de anticorrupção. Porque se alguém que está vendendo para você se sentiu
não sentiu confortável por alguma atitude que um comprador seu provocou, para alguém que tem um cargo de gerência, de supervisão, até de diretoria dentro da sua empresa, você tem que ter um canal para poder denunciar essa situação de corrupção. Entendeu? E corrupção é um negócio muito interessante. Tem empresa que não permite você dar brinde. Né? Se tirar da minha mochilinha ali um brinde ali, a senhora Vital, vou dar um brinde aqui para você aqui, que é presidente da Câmara e tal. Não, Ita, eu preciso agradecer isso aqui. Você vai dar esse brinde para a Câmara. Aí depois, se a gente quiser, a gente pode sortear aqui entre todos. Né? É um exemplo. Ele não permite. Muito tempo atrás, eu fui trabalhar em São Paulo, e eu cheguei um dia, né, eu estava me apresentando lá os clientes e tudo, e aí aquele colega meu de trabalho falou assim: está vendo essa geladeira que você está tomando água gelada aí? Foi a gente que deu de brinde aqui para o setor. Era o setor de engenharia que contratava serviço da gente. Então, se eu coloco uma geladeira, dou uma geladeira de presente para aquele pessoal, eu estou me aproximando de alguma forma. Eu estou comprando deles uma relação? Olha, de maneira objetiva, sim. Entenderam? Então, tem que ter cuidado com como que você promove essa questão do brinde, né? Tem empresa que tem regrinha, você só pode receber brindes até R$30, né? Porque senão fica muito fácil, né? Daqui a pouco você está dando passagem de avião aí, para você depois conquistar uma licitação, uma coisa assim. E isso prejudica as relações comerciais. Então essa ISO 37001, ela veio para poder regulamentar isso, ela é mundial, então ela tem uma abrangência para todo mundo. Ela funciona aqui no Brasil como ela funciona em todo mundo. É claro que cada país vai adaptar. Existem países lá fora que é possível você dar uma propina. Você tem regras. Nos Estados Unidos, você pode se relacionar com o poder público através do lobista. Quem que é o lobista? É a pessoa que aproxima quem tem um produto a vender, uma indústria farmacêutica, por exemplo, que quer se estabelecer nos Estados Unidos. Então, existe lá o lobista que vai conversar com os senadores, com deputados, para poder favorecer um ambiente de negócio. Então, existe uma profissão regulamentada do lobista. Aqui no Brasil não pode, é chamado de tráfico de influência, de interesses, etc. Nós não permitimos isso. Seria resposta para esse problema que a gente tem, criar a função aqui do lobista? Não sei se nós temos maturidade para isso ainda, né? Tem departamento de propina cria, né? Como chamar? Contas especiais. Ok. Bom, e aí, em 2013, apareceu uma lei chamada Lei Anticorrupção. Basicamente é o seguinte: se eu comprar ou vender um apartamento aqui para um funcionário da Câmara, e conforme o valor que for desse apartamento, eu preciso comunicar sobre essa relação comercial. Entenderam? Vou contar uma história para vocês que aconteceu lá em Vitória. Uma moça estava recebendo muito dinheiro de horas extras. Aí um dia ela foi e comprou o carro do cara que aprovava as horas extras dela. Estranho, né? Entenderam? Ela estava recebendo muitas horas extras e tinha uma pessoa que aprovava lá na planilha de horas extras dela. E essa pessoa que aprovava, o engenheiro que aprovava, depois vendeu um carro para essa moça. Então, de onde que veio o dinheiro que comprou esse carro? Levanta essa interrogação, não levanta? Né? Vou deixar para vocês imaginarem mil coisas. Pode imaginar à vontade. Tudo que vocês puderem imaginar aconteceu lá. Tá? Então, tem ambientes que você tem que ter esse cuidado, né? Nesse trato aí das relações comerciais. A gente tem que ter esse zelo aí por essas relações. E aí, o nosso país, ele foi signatário, quer dizer, ele assinou vários acordos anticorrupção no mundo inteiro. Sabe quando a gente vê o presidente Temer visitando o presidente lá do Chile e assinando um acordo de comércio bilateral? E, por exemplo, uma das coisas que vai nascer desse acordo é que você vai poder usar o seu celular lá no Chile sem pagar tarifa a mais. É como se você estivesse, né, no Brasil ainda, né? A tecnologia vai permitir isso. Vai ter custo a mais, sua internet vai funcionar, as ligações locais você não vai pagar nada por elas, né? Enfim, recentemente o Temer fez isso.
Lá atrás, o Lula assinou vários acordos anticorrupção. Só que para esses acordos valerem, o Senado tem que aprovar. Isso tem que se transformar num projeto de lei, para a Câmara, depois, no final, o Senado tem que aprovar. Que são esses trâmites aí. E essa lei ela foi aprovada em 2013. E desde então, ela tem sido um instrumento muito forte para a gente ter cuidado nas relações aí comerciais que a gente tem com o poder público, e também isso vai começar a interferir fortemente entre as empresas. Hoje não existe uma presença de fiscalização entre empresas, a não ser quando você tem que verificar, por exemplo, um balanço. Né? Empresas que falsificam o balanço lá, principalmente empresas que têm ações na bolsa, elas caem em crimes financeiros. E isso dá cadeia no nosso país, felizmente. Poderia prender mais gente que já está presa por aí. Vocês viram recentemente uma empresa que trabalha com frigorífico, ela tinha uma informação privilegiada, porque um dos diretores, ele iria fazer uma delação, e aí quando foi feita essa delação, esse pessoal já tinha comprado no mercado uma grande quantidade de dólares, e aí o dia depois da delação, o dólar foi lá em cima, porque essa empresa é internacional, ela não atua só no Brasil, então houve um crime financeiro, e o cara, não sei se ele está preso ainda lá, né? Ele andou ficando uns dias lá no Chilindró lá. Um dos motivos foi esse. Que bom, né? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de prender as pessoas, porque eles estão agindo de má fé no mercado. Então, para lembrar para vocês, a gente tem uma norma ISO que cuida disso, uma regra mundial, mas que as nossas empresas brasileiras já estão usando, que é a ISO 37001, e existe uma legislação brasileira a qual a gente tem que seguir, que é essa lei de 2013, a 12846. Bom, compliance é uma palavra de origem latina. No inglês ela significa conformidade. Então, quando alguma coisa tem conformidade, é porque aquilo está ok, está adequado. Então, se eu compro um carro, ele está conforme às leis brasileiras de trânsito, é porque a emissão de gases carbônicos que ele tem ali, de outros elementos, são permitidas no nosso país. Existem motores que são fabricados ainda no Brasil que eles não podem funcionar na Europa. Então eu não consigo exportar carros daqui para a Europa porque os nossos motores não estão em conformidade com as leis ambientais na Europa. O que a Volkswagen recentemente na Europa fez? Ela alterou os dados dos motores para falar que os motores não poluíam, mas eles estavam poluindo. Quando fizeram os testes, descobriram que estavam poluindo. Então, os motores não estavam em conformidade com a legislação europeia ambiental. Né? Muita gente foi presa, vão ter que pagar lá bilhões de euros, uma série de problemas, trocar esses motores. Imagina a confusão que esse pessoal gerou. Né? Pode até vir a fechar uma parte da empresa. Nós estamos vendo aí construtora no nosso país que não estava em conformidade com a legislação na prática aí de entrega de obras, né, que elas estão quebrando porque não estão entregando com qualidade. Existe um programa brasileiro de qualidade na produção do hábitat, né, da habitação, que é o PBQPH, que ele coloca regras de como que as casas têm que ser construídas. E felizmente, Minha Casa Minha Vida obriga que toda construtora que faz Minha Casa Minha Vida tenha, para que ela conseguir dinheiro, para financiar dinheiro na Caixa Econômica Federal, ela tenha conformidade com as regras do PBQPH. Então, quando você vê que uma construtora tem PBQPH, essas letrinhas esquisitas aí, né, ela cumpre regras para que, né, aquilo que é construído tenha uma acústica adequada, uma questão térmica, né, do telhado adequado, quer dizer, você vai ter boas condições para você viver naquele espaço ali. Então, conformidade, compliance, significa que eu estou de acordo com algo. Né? Eu estou conforme aquilo que foi estabelecido na legislação ou foi uma regra colocada entre as partes. Então, as empresas têm regras internas também. A
Câmara tem um regulamento interno da Câmara, né? Como funcionam as coisas aqui dentro. Então, para eu poder desenvolver alguma atividade aqui, eu tenho que estar em conformidade. Pois bem, de um tempo para cá, as empresas criaram política de compras. Então, como que você vai comprar? Você tem que fazer 3 orçamentos, no mínimo, né? Você não pode sair gastando uma verba maior do que você tem. São regras básicas e as empresas foram criando. Política de meio ambiente, política de responsabilidade social, política de cargos e salários, política de substituição de diretor, política de aposentadoria dos diretores da empresa, dos cargos principais. As empresas foram criando várias políticas. Em determinado momento, eles entenderam que para que isso pudesse funcionar de maneira mais harmoniosa, era importante que houvesse uma ação de governança, que alguém cuidasse de tudo isso, houvesse um direcionamento de tudo isso para que a empresa pudesse ter uma governança. Então, compliance foi estabelecido a partir dessa governança e as empresas praticando todas essas políticas que elas foram criando durante os anos. Isso parece que é só coisa de empresa grande? Não. Isso pode ser para uma mercearia que funciona ali na esquina da Washington Luiz com a Rua do Rosário, do Paulo Mota, né? A gente estava até ontem vendo lá, eles tiveram um problema lá de um assalto lá, né? O Corte lá, até amigo da gente. Pode funcionar para ele ali, dele estar em conformidade ali com aquela região, em respeito ao plano diretor do município, a forma como que ele se relaciona com os distribuidores que entregam mercadorias para ele revender dentro daquela comunidade, daquela região. Então, isso para empresas pequenas, médias e grandes empresas. Isso não é apenas para mega corporações, isso está no dia a dia também das pequenas empresas. E, como está a figura ali, tem muito a ver com a conveniência, né? É você também tentar tratar ali o que é conveniente para a sua empresa dentro das conformidades. Então, sempre estar ali no gume da faca, né? Se apertou muito para cá, você acaba tendo problema. Apertou muito para lá, tem problema. Então, você fica sempre ali no meio termo ali para tentar mediar essa relação, o que é conveniente você fazer, o que está conforme a legislação. É aquilo que eu falei lá atrás, do que o certo é o certo. A gente é provocado o tempo inteiro. Bom, e aí nós vamos ter regras, requisitos, legislação, padrão, governança, regulamentos, transparência e políticas dentro da empresa. Então, a questão de compliance, ela vai abordar todos esses itens. Mas se a sua empresa, né, o negócio que você tem, ele cuidar aqui, por exemplo, de transparência, já está de bom tamanho. Então, quando a gente faz negócio aqui, nós somos transparentes. Né? A gente mostra para todo mundo o que está acontecendo. A gente não fica escondendo, né? Para não gerar qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de dúvida, se houve ali uma relação que não foi adequada. E aí começou a se preocupar para que as empresas pudessem ter esse selo de compliance. Na cidade de Contagem, já existe uma iniciativa que a empresa recebe um questionário para ela poder verificar se ela segue vários itens. Ok? Por exemplo, quando vai fazer a contratação de um funcionário, se aquele funcionário que não foi contratado, se recebe uma resposta do Recursos Humanos, que é um negócio que chateia todo mundo, né? Todo mundo aí já entregou o currículo lá para uma empresa, aí nunca ficou sabendo por que não foi escolhido, né? Então, estou dando um exemplo de uma coisinha lá que é importante você ter isso na questão do compliance. Se quando você faz uma cotação no mercado, você responde para aqueles que perderam a cotação, a licitação, claro que você não precisa ficar entrando em detalhes, o valor que ganha, de quanto que ganhou, mas pelo menos dá a resposta, dá um indicativo, olha, melhora seu preço da próxima vez, quem sabe você faz negócio aqui com a gente, ou você está trabalhando hoje com um carro muito velho para fazer entregas aqui para a gente, e aí a gente viu isso como um risco, então por isso que a gente não quis contratar a sua empresa. Então tem uma série de perguntinhas que as empresas em Contagem elas têm que responder, e aí elas vão participar desse selo de compliance. Então ela recebe aquilo lá a cada ano, ele é renovado. Lembra que quando
tem um bom tempo, né, Vital? Meu pai vai lembrar também. Você tinha que colocar lá um selo do mês ou do carro lá, que você pagou um imposto para você rodar em rodovia federal. Tinha essa encrenca, não tinha? Não sei se era mensal ou era anual aquilo, né? Você tinha que ter um selo colorido lá, senão se você andasse na rodovia federal, o policial poderia te multar e tudo. Então isso aqui é anual também. A cada ano você tem que renovar. E a provocação aqui é que a gente, junto com a associação comercial e outras instituições no município, é que a gente cria esse selo na cidade de Bom Despacho. Que a gente cria um questionário, né? Cria um evento. Não tem aqui o evento lá que dá medalha lá aos cidadãos, né, que promoveram o bem-estar para a cidade, né? Coronel Timinho, eu não me recordo de todas. Teve agora recentemente, né? Mérito municipal, não é isso? Isso. Então a gente vai também privilegiar as empresas que estão em conformidade com boas práticas na nossa sociedade, né? Então fica uma sugestão para ter uma quarta premiação em 2019, né? E contem comigo para ajudar a escrever as regras aí desse concurso aí. Então, Contagem, né? Inclusive a gente pode ir lá visitar o pessoal em Contagem. Isso. Mas lá, por exemplo, vai privilegiar assim, qual foi a empresa, o melhor supermercado, né? Quer dizer, eu não sei se lá tem essa questão se está em conformidade, pagando seus impostos, né? Entendeu? Eu não sei se tem essa preocupação lá. Nesse aspecto, porque uma das perguntas é essa. Está pagando seus impostos em dia? Tem lá certidões negativas de débito, né? É feito pela Câmara, em parceria com a Associação Comercial. Depois vale a pena a gente visitá-los para a gente poder debater isso com eles, né? Pegar a experiência deles, né? A melhor coisa para você fazer algo dar certo é ver o que o outro fez que deu certo. Isso. Veja bem, você não tem aquela empresa que foi a mais compliance, não. Todos que participarem, que responderam o questionário e que tirarem uma nota lá de conformidade, ela recebe o selo. Isso. Exatamente. Por exemplo, a empresa tem problemas trabalhistas que ela perdeu e tal, né? Ela está promovendo problemas na sociedade. São. Bom, já vou partindo aqui para a outra metade aqui da nossa discussão, que é o uso da coisa pública. Infelizmente, eu já vi essa situação do camarada jogar lixo na rua. Eu fico muito triste quando eu vou lá para o sítio dos meus pais, na saída aqui da Tabatinga, aqui do Caíque ali, eu vejo, né, tudo sujo ali, o tanto de lixo, né, aquela bagunça em frente lá, o Caíque. Poxa, aí, primeira resposta que eu vou ter é o seguinte: se eu perguntar para aquelas pessoas, eu tenho certeza, a gente for lá agora, não, posso ir lá no bairro São José também, na frente daquelas mansões lá, que eu vou encontrar a mesma situação, tá? Só para não dizer que eu estou sendo ingrato com a saída do extremo da cidade. Se eu perguntar, seja para a pessoa lá no bairro São José, ou perguntar para essa pessoa lá no bairro Ana Rosa, na Tabatinga, por que esse lixo está aí? O que vocês acham que ele vai me responder? O que vocês acham? Primeira resposta que vai dar. Obrigado. O caminhão da prefeitura não passou, né? Vou puxar a orelha do Cabral. Cadê o caminhão aqui, Cabral? Né? Poxa, mas o cara não sabe que tem os horários para colocar o lixo. Ele não pode armazenar, guardar para ele poder esperar o caminhão passar? Pode ter uma falha que o caminhão não está passando? Pode. Pode ser. Com certeza pode acontecer. Todo sistema é falho, não tem perfeição. A gente tem que saber viver com essa situação. Os extremos são muito ruins, né? O muito errado é ruim e o muito certo também é chato, né? Extremamente certo, extremamente perfeito, né? Custa caro, vai dar trabalho, né? Os extremos são muito ruins, mas a questão é o seguinte: pode faltar, tá aí? É o selo, né? De 97, é isso mesmo. Se você não tivesse isso no seu carro lá, você não andava na rodovia federal. O selo. Então vejam bem,
existe sim uma preocupação, né, de que a gente precisa que o poder público cumpra lá suas obrigações, aquele negócio todo. Mas também tem uma parcela da nossa participação, que é a gente entender como que as coisas funcionam, né, e a gente zelar por aquilo que é um ambiente onde todos convivem. Existe uma ideia, como nós temos muita abundância de tudo no nosso país, a gente tem muita água, a gente tem um clima favorável, a gente tem muito alimento, né? Deixar comida no prato não é problema para nós, né? Poxa, deixar ali a comida no prato ali, ok. Existe até uma campanha, né, de você se alimentar aquilo que você realmente, não ter desperdício de alimentos, né? O SESC faz um trabalho muito interessante em Belo Horizonte, eu não sei se aqui em Bom Despacho tem algo similar. Ele vai nos hortifruti granjeiros, né, lá onde que é vendido lá os legumes, as frutas, onde também supermercados, e aquilo que está para vencer, né, que não vai ser vendido no dia seguinte, mas que ainda pode ser aproveitado para consumo humano, né, ele busca aquilo e distribui em creches, asilos, escolas, para poder ser alimentação no dia seguinte ou naquela noite para aquelas pessoas, para evitar o desperdício. Então, como o nosso país aqui, nessa terra, tudo plantando se dá, né, tem até um poema lá que fala sobre isso, parece que é muito fácil você usar aquilo que é público, né? E a gente esquece de que existe um trabalho, um esforço muito grande para manter tudo isso organizado. Você entrar numa cidade limpa, teve alguém ali que teve esse zelo de ir lá recolher o lixo, mas tem uma colaboração muito forte também da população em não sujar. A forma mais clara e evidente de você manter um ambiente limpo e organizado é você não sujar, é você não gerar resíduo. Aí eu já vou para outro assunto, né? Que é você pensar quanto menos, né, embalagem você consumir. A gente viu esse final de semana aí na televisão lá, o plástico nos oceanos, que absurdo aquilo, né? Uma moça lá na Antártica fazendo um experimento lá com os albatroz lá, e achando plástico lá no ninho dos passarinhos, os passarinhos tudo morrendo porque estavam comendo plástico. A gente acha que uma sacolinha de plástico que a gente usa aqui no supermercado não vai fazer mal nenhum se eu pegar e, poxa, o que custa, às vezes eu carregar ali, já levar para o carro, ou levar para minha casa, pegar uma caixa de papelão, né? Teve uma resistência muito grande, todos os supermercados em Belo Horizonte, quando tentaram implantar a sacola reciclável. Mas vai aumentar o custo, né? Eu não sei se tem alguém de supermercado aqui, eu queria até saber em quantos por cento que é mais caro uma reciclada de uma simples lá de plástico. Eu vou chutar aqui que não deve ser mais do que 10, 15% mais caro. Eu não sei o que isso representa, né? Eu vi iniciativas legais onde que trocou-se o plástico por uma sacola de papel, e na sacola de papel tinha propaganda. Então a Latarias Andrade poderia colocar propaganda lá na sacola de papel, né, e promover aquilo, né, a Casa Alvorada e outras empresas que estão aqui, o Cicobi, né, poderia colocar lá e meio que financiar o uso lá da sacola de papel no lugar da sacola de plástico. Então, quando a gente não tem esse zelo com a coisa pública, a gente acha que tudo é muito fácil. Não é assim, né? Isso vem de uma cultura, tá? Não é culpa da gente, não se sintam culpados totalmente por isso, não. Só uma parcela de culpa, tudo bem, mas lembre-se que isso vem de uma cultura muito grande, que nosso país tem muita abundância. Poxa, quanto tempo que eles estão saqueando o nosso país, né? Quanto tempo que vieram para cá, sempre com a ideia de saquear mesmo, de explorar isso aqui, e ainda tem minério para retirar, tem ouro, né? Tem riquezas do agronegócio e tudo. Então, assim, é complicado a gente mudar essa chave, né? Então, isso tem que ser aos poucos, né? Meu menino, quando está lá escovando o dente, eu vejo que ele está deixando a torneira muito tempo aberta, eu já falo para ele, fecha isso aí, que senão você vai acabar com a água do planeta, né? Vai faltar água e tal. Ele já começa a falar na cabecinha dele, porque, né, para ele ter mais cuidado com isso daí, né? E faz todo sentido. Nós passamos por uma crise hídrica muito forte aqui em Bom Despacho recentemente, né? E foi um problema muito sério. Vocês vivenciaram isso daí. Talvez todos presentes aqui em menor grau. Eu fico preocupado é aquela pessoa que não tem recurso para ir lá e comprar um galão de água para beber água, né? Nem para poder, né, buscar um recurso para tomar um banho, não. É para poder tomar água e fazer o alimento dele, né? Essa pessoa que me preocupa. Aí teve uma série de reportagens na televisão, né?
questionando, cadê o dinheiro que estava aqui? Vocês lembram de todas essas aí, coisas hilárias, né? O cara pulando muro lá, porque a polícia estava entrando para poder fazer, jusar um processo lá, alguma questão que estava sendo cobrada, né? Gente que sumiu, né? Gente cara de pau demais, que falava, não, mas é assim mesmo, é assim que funciona, né? Mas não deveria ser assim. Então, realmente, a televisão nos mostrou isso daí. A gente não tem que ficar triste. Nossa, que vergonha do nosso país. Recentemente, um presidente de três grandes fabricantes de automóveis, um presidente brasileiro, da Mitsubishi, da Renault e da Nissan, o cara foi preso porque ele estava fazendo contabilidade química na contabilidade dele, né? De forma que ele não estava apontando os ganhos, os diretores, questões de milhões de dólares, e aí estava tendo retenção eles estavam deixando de pagar impostos, né? Poxa, um brasileiro, mais uma vez, reforçando a questão que o brasileiro é corrupto, né? Poxa, é muito ruim isso. Da mesma forma que muita gente acha que todo sírio é homem-bomba, né? É terrorista, né? Todo árabe é terrorista, tem gente aí no mundo inteiro aí achando que todo brasileiro é corrupto, né? Que toda mulher brasileira é prostituta, que fazer negócio no Brasil é um perigo, que quando você vem para cá tem macaco. Eu lembro quando a gente recebia, Daniela vai lembrar disso muito bem, a gente recebia o pessoal que vinha pelo Rotary aqui para poder fazer intercâmbio. A primeira pergunta que eu fazia é o seguinte: o que você achava que você ia encontrar aqui no Brasil? Eles falavam que era macaco, que era cavalo andando nas ruas, né? Apesar que eu acho até hoje cavalo desse andando nas ruas aí, né? Mas eles tinham ideia, né, de que os macaquinhos ficavam pulando de árvore em árvore. E era uma pergunta que eu fazia para todo mundo. Para a Jennifer, eu devo ter perguntado isso para ela umas 500 vezes, ela ficou até brava comigo, né? Então, assim, é a visão que você vende do seu país lá fora. E a gente tem uma visão muito diferente do finlandês, do dinamarquês. Por quê? Será que eles também são tão corretos assim como às vezes a gente acha que é? Lá também tem problema de corrupção, mas eles resolvem. Eles têm uma preocupação muito grande com a educação. A Finlândia é tida como um dos países que resolveu seus problemas mais rapidamente através da educação. A Finlândia era um espaço da União Soviética, né, que a Rússia não quis mais conviver ali, né, fazer negócios ali e tudo. É um país recentemente novo, ele é de 1917. E os índices, né, PIB per capita, uma série de questões que você tem lá da Finlândia, educação do povo, saúde, são os melhores do mundo. É um país do tamanho, sei lá, territorial, eu vou chutar aqui, do Espírito Santo, muito menor do que Minas. Deve ser menor do que Pernambuco. Não são muito grandes. Da Finlândia veio a Nokia, que é um fabricante de celulares aí, né, muito tempo aí a gente teve essa empresa. Da Finlândia veio também aquele joguinho de celular, o Angry Birds, lá daqueles passarinhos que você ficava com um estilingue assim, jogando assim, né? Aquilo lá é uma empresa finlandesa, né? Mas eles têm problemas também, como nós temos aqui, ok? Então, quando a televisão, né, começou a mostrar isso, né, a gente percebeu, né, a importância aí da gente se preocupar com o dinheiro público, né? Tem uma reportagem aqui da Globo, depois eu posso mandar para vocês esse link, eu vou evitar passar aqui para a gente não ultrapassar muito o nosso tempo. E aqui vai mostrar o seguinte: como que os municípios, as pessoas mesmo, cansadas de verem tanto absurdo com o uso do dinheiro público, o uso incorreto do dinheiro público, melhor dizendo, elas começaram a resolver esses problemas. Então aqui ainda não é uma questão onde vai culminar uma ideia chamada Observatório Social. Então o primeiro que apareceu foi em Maringá. Não deixa de existir a função de fiscalização da Câmara, os vereadores têm essa obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro público, não é isso? Está lá nas atribuições de vocês, né? Criar leis, legislar e fiscalizar o executivo, né? Que aí você tem lá a questão de aprovar as contas do município, etc. Não é isso? Vocês estão mais habituados aí com isso, vocês vão poder me orientar melhor. Não deixa de ter essa função de vocês, mas traz para vocês pessoas da sociedade que estão interessadas em cuidar do dinheiro público. Sabe o que é isso daqui? Em outras palavras, é o seguinte: o prefeito ontem falou que está tapando buraco aí na cidade. Beleza, parabéns, fantástico, né? Antes que a chuva comece a aparecer de novo aí, ficar mais forte e aumentar buraco e tal. Agora, será que
o asfalto que está jogando lá na porta da sua casa, ele está com qualidade? Vai durar? O serviço está sendo feito, está sendo adequado? Porque o pessoal de compras aqui da prefeitura se preocupou em contratar uma empresa competente para ir lá fazer o serviço. Mas o cara, quando entrega aqui a proposta, se não tiver alguém para ir lá e fiscalizar, né, quantos buracos tem que tapar por aí? Será que ele vai usar o mesmo asfalto adequado lá, na mesma qualidade, né, as características, em todos os buracos? Será que ele vai tentar, né, com todo respeito, eu não sei qual foi a empresa que ganhou a licitação aí, apenas trazendo uma ideia hipotética aqui, será que ele vai utilizar a mesma qualidade em todos os buracos que ele vai tapar aí pela cidade? Então, se você está passando, você está vendo que aquilo lá não está sendo feito adequadamente, tem que reclamar. Né? Hoje é tão fácil tirar foto ali, joga no Facebook, olha que absurdo, tal, papapá. Alguém vai se despertar para aquilo. Né? Alguém vai tomar uma ação para que aquilo possa ser resolvido. Mas a ideia do observatório social é muitas vezes preservar a identidade do cidadão. Porque quando a gente se posiciona, a gente fica com mal-estar, né? Poxa, a empresa lá eu conheço, meu filho trabalha lá na empresa, está vendo como pode ter um conflito de interesse? Lembra lá atrás da compliance, da conveniência, né? Poxa, pode ter um conflito de interesse. E se eu denunciar, meu filho pode ser mandado embora e tal. Então, você tem a oportunidade de fazer uma denúncia e cobrar de forma que você fica no anonimato. Né? Isso é importante, para preservar a integridade das pessoas, não é isso? Bom, outro aspecto é o seguinte, é muito antes do asfalto ser jogado lá no buraco. É você pegar aquela licitação, o processo, né, a sociedade, verificar se aquilo foi feito e se a compra foi realizada a melhor opção. Então, é importante ter a participação da sociedade. Eu sou engenheiro mecânico, eu não sei avaliar a qualidade daquele piche, daquele asfalto que é jogado lá na rua. Mas o meu colega que é engenheiro civil, fez o curso de estradas, e ele vai ter condições de opinar e dar uma avaliação técnica em cima daquilo ali. Né? E aí cobrar que realmente seja utilizado lá um material de qualidade, que o serviço seja duradouro, etc. E por aí vai. É a participação de todos, para que todos possam, desde o momento que existe a licitação, até o momento que já é entregue aquele serviço, aquele produto que o município, que o Estado e que a União comprou. Então nós não estamos falando só de município, não. A gente está falando só do prefeito que usa o dinheiro para poder fazer ações na cidade. Nós estamos falando também do governador, nós estamos falando também do presidente, que né, chegam verbas aí, federais para serem aplicadas no município. Ok? Bom, já existe uma participação da Associação Comercial, CDL, FIENG, OAB. Então, não é uma iniciativa só de um grupo de pessoas. Outras entidades estão vendo o fortalecimento dessa ideia do observatório social. Entenderam? Não é só um grupo de amigos, né, preocupados com a cidade. Não, as instituições, né, trocando ali, seria a associação, a Cibom aqui, por exemplo, né, aqui também tem CDL, né, aqui tem uma presença muito forte, né, da OAB, né, os advogados aqui são muito organizados, sempre estou vendo vocês, né, com movimentos aí, com ações aqui pela região, pela cidade. Então, buscar essa participação, ok? Isso é importante porque a gente vai favorecer a melhor aplicação do recurso público. E aí a gente não precisa ser o chato da história, entendeu? Porque vai ter ali um grupo, uma entidade que vai zelar por mim, eu posso fazer minha denúncia de maneira mais tranquila, né? Sem se preocupar aí com esses conflitos de interesse. E vale a pena, que está um pouco ruim ali o slide, mas em Pará de Minas já tem um observatório social. Quem sabe vale a pena a gente ir lá procurar saber desse pessoal, como que eles montaram, como que está funcionando, né, o que está dando certo. Então, nessa notícia aqui, Observatório Social promove suspensão de pregão milionário na prefeitura. O valor de 1.128.000 para compra de aparelho de informática. Certamente, né, havia indícios de direcionamento no edital. O que é direcionamento? Quando você coloca no edital assim, adquirir um notebook que seja preto, que tenha dimensão tanto por tanto, aí só que você vai ver, só a marca Lenovo, por exemplo, que tem esse notebook, entendeu? Você tem que colocar, não, preciso de um notebook
que tem um processamento ABC, né, com a capacidade de armazenamento tal, que faça isso, faça aquilo, e aí você deixa aberto, né, para vários fabricantes poderem fornecer. Então, estou entendendo ali naquela notícia ali que antes de comprar, eles já barraram essa ação de compra, né? Porque às vezes o que chega aqui para o vereador é porque já aconteceu, né? Vocês ainda não participaram um momento antes, né? Não tiveram oportunidade de questionar antes de acontecer. Então a sociedade pode ficar atenta e barrar essa licitação. Outro exemplo aqui, relatório mostra que fiscalização da Prefeitura e Câmara evitou irregularidades. Então é a participação da sociedade, né? Para que não acontecesse irregularidades, melhor aplicação do recurso público, né? E que a gente pudesse depois, né, realmente colher, né, os benefícios aí do esforço, né, que os governos fazem para que a gente tenha um bem-estar aí na comunidade onde que a gente reside. Bom, vou colocar uma foto aqui da passagem da igrejinha lá de São Vicente, só para falar que a gente está em bom despacho, né, aqui no meu slide aqui. Como que eu vou criar um observatório social? Então já existe, né, uma série de critérios que pelo site deles, não é difícil de encontrar lá na internet, que demonstrou interesse, como você vai filiar, você vai receber um protocolo, uma forma de trabalhar. Então é interessante estudar isso daí, verificar se existe um interesse, uma aderência junto à comunidade aqui em Bom Despacho, para que a gente possa criar isso aqui, né, e ajudar, né, a Câmara e as outras entidades, as instituições aí que fazem a fiscalização do uso do dinheiro público, né, antes dele ser aplicado, inclusive, que é a grande jogada, né? Porque depois que foi lá, comprou, usou, poxa, para você poder recuperar um prejuízo é mais difícil, né? O cara às vezes nem está aqui mais, já juntou a mala, já foi embora já. Há uns 2, 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na Prefeitura de Bom Despacho, que eu fiquei muito satisfeito. Era um trabalho com o pessoal de compras, e aí quando o pessoal começou a trabalhar no setor de compras, existia uma resistência muito grande para fornecer para a Prefeitura de Bom Despacho. Não sei se a Daniela pode confirmar essa informação. E aí, por quê? Porque não estava pagando, não estava com as contas em dia, os processos licitatórios eram muito confusos, né? Então, a partir do momento que houve uma organização desses processos, né, que existe regra, que as pessoas têm que cumprir aquilo que é colocado na lei, né, nos procedimentos lá da Prefeitura, etc., a coisa inverteu. Todo mundo agora quer fornecer para a Prefeitura de Bom Despacho, tem fama de que paga direitinho e tudo, né? Então, isso é um bom exemplo aí, onde que com organização a gente consegue ir muito mais longe aí, né? O setor público, em geral, ele é muito carente de organização. Fazer gestão no setor público é muito difícil ainda. É um desafio muito grande. Todos os momentos que você pega lá os indicadores onde nós somos ruins, né? A gestão pública dos nossos recursos, a gestão de pessoal e etc., ainda é muito ruim, né? A gente tem muita dificuldade ainda em fazer uma boa, apesar que melhorou muito em quase todas as esferas, né? Mas ainda tem muita coisa aí para ser feita, para ser trabalhada. Bom, tem uma frase, eu já estou partindo aqui para o final aqui do nosso bate-papo, né? A respeito aí ao tempo aí que nós combinamos. Tem uma frase lá do filme do Batman. O Christopher Nolan, que é o diretor, ele fez 3 Batman, que tem aquele Christian Bale, né, que é aquele ator principal lá que fez o Batman, e todo Batman tem uma mensagem subliminar, sabe? O cara é ativista, então ele sempre está provocando alguma coisinha lá. Você pegar umas frases, umas coisas assim, sempre ele não está contando a história, não é do Batman e do Robin, não. Ele está falando alguma coisa ali contra o Trump, contra a Merkel lá na Alemanha, contra a May lá na Inglaterra. Ele sempre está com uma mensagem subliminar ali. Então, no Batman 3, quando o Batman está conversando lá com a mulher gato, né, ela fala assim para ele assim, ó: está vindo uma tempestade, é melhor que estejam preparados, pois quando ela chegar, todos se perguntarão como acharam que poderiam viver com tanto e deixar tão pouco para o resto. Para nós que temos uma condição de vida adequada, para nós muita coisa passa desapercebida.
Mas aquela pessoa que, quando teve a crise hídrica, não tinha dinheiro para comprar uma água, que estava lá passando dificuldade e tudo mais, a gente não enxerga essa pessoa, eles são invisíveis. Nós temos muita abundância. Para a gente, tudo isso que eu falei aqui talvez não faça muito sentido, mas para aqueles que precisam do nosso apoio, nós temos uma responsabilidade muito grande com eles. E para a gente poder organizar a nossa sociedade, a gente tem que participar. Hoje, eu saí um pouco lá das minhas atividades para vir aqui ter esse bate-papo com vocês, porque eu acredito em tudo isso que eu falei aqui para vocês. Eu acredito que se a gente não só dar as mãos, mas provocar essa mudança, né, na questão da ética, da moral, do civismo, nas nossas relações comerciais. Fiquei sabendo algumas atitudes que algumas empresas têm, né, que a gente fica pensando, poxa, ainda fazem isso? Né? É tão ruim quando você leva um carro na oficina para consertar e você tem uma desconfiança. Né? Poxa, eu acredito em vocês, eu acredito no seu trabalho, eu quero deixar meu carro aí, que você vai fazer o seu melhor, que você vai me cobrar, vai ser justo. Eu quero promover isso em todos os níveis, né? Mas como fazer isso? Sozinho, o Ítalo, o Jusceliano, sozinho não faz. Agora, se a gente se organizar, se a gente criar instituições fortes, né? Se a gente fortalecer o trabalho de fiscalização da Câmara, se a gente criar aqui um observatório social, se a associação comercial junto com a Câmara criar o selo de compliance, é uma saída que eu acredito muito nela, tá bom? E aí eu escrevi um artigo no Jornal de Negócios que é base para essa minha discussão com vocês aqui hoje, né? Já tem um tempo já que eu escrevi esse artigo. Quem tem QR Code, é só bater ali naquele QR Code ali que vai abrir. No final eu terminei com essa letra aí desse poema que eu aprendi lá no Chiquinha Soares há um bom tempo atrás, né? Show passarinho, show corrupto, né? E o corrupto, ele não está só do outro lado, não, ele está aqui também. Quando eu aceito conversar com o corrupto, eu estou sendo corrupto. Quando eu sou conivente, quando eu vejo alguma coisa de corrupção e deixo passar, eu sou corrupto também. Então, né, vamos mudar essa forma que a gente vem se relacionando há tantos anos, porque aí eu acredito muito que a gente vai conseguir realizar mais com os poucos recursos que nós temos. A gente sabe da dificuldade que é fazer uma escola pública, que é manter um hospital, uma unidade básica de saúde. E eu tenho uma preocupação muito grande, né? Nosso município está criando muitas condições de escola, de condições de saúde, mas e aí? Como que isso vai dar continuidade? Se a prefeitura é uma empresa, tem processos, o próximo que cair lá, ele vai ter que seguir os processos dentro de uma legislação, dentro de uma organização. Não adianta ele tentar mudar, porque existem regras, né? Então, o primeiro passo é criar processo, né? Informatizar, transparência, deixar muito claro o que está acontecendo no nosso município e nós participarmos em paralelo, não é um segundo passo, não, em paralelo a gente participar de todas essas provocações aí, tá bom? Bom, só tenho a agradecer, né, a presença de todos aí, e deixa aberto aí para perguntas, para debates aí, né? Vocês fiquem à vontade. Professor, muito obrigado. Gostaria de que você comentasse um pouco sobre esse acordo de leniência que está na lei anticorrupção. Qual a sua opinião a respeito? Porque, por exemplo, esse grande frigorífico fez um acordo de leniência. E na verdade, assim, eles ficam anos tirando a concorrência do mercado e impossibilitando que outro cidadão brasileiro possa galgar espaço na área industrial comercial, e a lei depois faz uma suposta um suposto benefício para a sociedade, quando num acordo de leniência a empresa contaria toda a verdade que está debaixo do tapete, né? Porque a gente sabe que isso acaba sendo um grande perdão para a empresa, porque, dado seu poderio econômico alcançado com
a fraude e o conluio que ele praticou durante tanto tempo, né? Às vezes não tem remédio que sane isso. E o Brasil, ele tem, na lei de licitação, penalidades muito inócuas também. Uma empresa hoje que comete uma falha de baixa ou alta gravidade, ela perde o direito de licitar por 1 a 5 anos, e, na verdade, esse prazo ele é inócuo, porque basta abrir um outro CNPJ. Na medida em que o poder público ele não tem penalizado as empresas que criam esses grupos econômicos falsos, vamos dizer assim, e aí a roda gira sem que a lei consiga alcançar de fato e realmente esses criminosos, né? A história brasileira com relação à penalidade da iniciativa privada, ela é muito tosca, porque hoje você emite um cheque e ele não consegue ser sacado, ele está sem fundo, nada acontece contigo, do ponto de vista de cerceamento de liberdade. Seu nome é restringido aí nos canais aí de proteção ao crédito e se limita a isso. Então, na verdade, o Brasil ainda está muito acanhado do ponto de vista dessa legislação, no meu modo de ver. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, sobre o acordo de leniência, como você enxerga do ponto de vista de manutenção da concorrência dentro do mercado privado, e se o mercado público, de fato, ele está sendo comprometido com essa compliance, porque o frigorífico ficou aí há mais de 10 anos com o selo de compliance e, na verdade, com o pagamento de propina aí, a torta e direito, né? Muito obrigado. Obrigado aí pela excelente pergunta, doutor Adson. Estou satisfeito aí com o seu questionamento e também com as suas informações. Veja bem, quando aconteceu aquela questão da Lava Jato, eu escutei até presidente do CREA falando em rádio que o processo da Lava Jato estava acabando com a engenharia no Brasil. Ou seja, vamos deixar corrupção, quem vai ter emprego com engenheiro, né? A minha empresa e eu sou um grande afetado dessa queda de serviço na engenharia, mas eu tive que aprender a me virar e procurar outros mercados para eu atuar, outras atividades, né? Tanto a nossa empresa quanto o Ítalo também, pessoa física. Então é aquela situação onde que o certo foi feito e você precisa se adaptar a esse novo cenário. A questão onde que existe um meio perdão, né, ou um perdão por completo daquilo que a empresa provocou, nós estamos falando em bilhões de reais que esse frigorífico aí cometeu, que ele vai pagar isso em 25 anos, Andrade Gutierrez também, Odebrecht, todos têm prazos muito extensos para poder retornar para os cofres públicos os valores que eles, de certa forma, né, vamos usar uma palavra coloquial, que roubaram, né, da nossa sociedade, do nosso país. Então, veja bem, é o que está na lei. Felizmente, estão cumprindo, estão buscando que isso seja cumprido. É inócuo, ele pode voltar a cometer esse crime? Poxa, isso aqui não... vou lá, abro outro CNPJ, igual você comentou, sim. Mas aí a gente precisa também melhorar os nossos processos. Voltando à história, a oportunidade que eu tive lá com o pessoal de compras da Prefeitura de Bom Despacho. Eles me comentaram o seguinte: muitas vezes se comprava, aí ganhava uma licitação, uma empresa lá de Betim, um exemplo, né? Ok. Aí, na licitação, permitia dar um adiantamento para aquela empresa, um valor, né? Vamos adiantar aqui, vou comprar bota de segurança lá para os trabalhadores aqui da varrição pública aqui. Então, adiantava lá 100 mil reais para comprar bota, adiantava 10 mil. A empresa sumia. Ela existia só para poder captar, ganhar licitações, pegava adiantamentos de várias prefeituras, colocava o dinheiro no bolso e boa, né? Nunca mais se ouvia falar daquela empresa. Então eles melhoraram os processos dele. Olha, hoje em dia a gente não dá mais adiantamento. A gente paga conforme a evolução do serviço. Então foi uma maneira de mesmo convivendo com uma legislação que não é tão dura, né? Que favorece essa mudança tão fácil aí do cara ir lá trocar o CNPJ e continuar fornecendo, mesmo que isso não seja difícil de reter, né, de mudar isso daí, esse aspecto,
mas que os nossos processos de compra, né, a forma quando eu escrevo o edital, ele busca essa proteção, né, de você não ter que passar por um sabor desse de não ter o serviço ou o produto entregue, né, daquilo que você comprou. Realmente assim, é muito, muito triste a gente ver o que esse pessoal todo, né, toda essa organização criminosa provocou e está provocando ainda, porque eles ainda continuam agindo. A gente viu isso recentemente, né? Aqueles que, por terem feito uma delação premiada, eles continuaram ainda a cometer crimes contra a sociedade brasileira. Então eles não pararam. Poxa, parece um vírus, né? Parece, poxa, eu fico imaginando como que um cara igual aquele Marcelo Odebrecht, que a vida inteira ele teve do bom e do melhor, como que o cara conseguiu ficar anos na cadeia, né? Eu conversei com o diretor da penitenciária de Neves, a gente estava oportunidade lá em Belo Horizonte, a gente foi almoçar juntos, eu perguntei para ele, falei assim, como que um camarada, né, culto igual a ele, né, com todo aquele conforto e tal, como que ele sobrevive um ambiente desse? Eu falei assim, Ítalo, esses caras ficam um dia inteiro lendo, pega vários livros, vai ler, não sei o que, para poder desligar do que está acontecendo, né, e passar por aquela situação. Foi uma forma que ele me explicou disso daí, mas mesmo assim não me convenceu, porque deve ser muito desagradável, né? Às vezes quando eu preciso dormir fora de casa e chego no cliente, vai lá, paga um hotel para mim, que é um hotel mais simples, que tem um certo desconforto por causa de barulho, né? Às vezes eu vou para Juiz de Fora, até hotéis muito bons, mas tem a linha de trem lá do lado, lá. Aquele barulhinho do trem, uma noite, já me incomoda, né? Você fica, no outro dia, às vezes você fica até mais cansado e tudo. Eu imagino tirar o seu conforto durante dias, né? Porque você cometeu um crime contra a sociedade brasileira. É uma troca muito ruim. Eu não faria essa troca jamais. Por isso que eu prefiro sempre trabalhar com retidão, com as pessoas ao meu redor. Eu nunca tive uma situação de alguém me pedir propina ou eu ter que pagar propina para alguém. É aquela velha história, né? Um gambá cheira o outro, né? A pessoa sabe onde que ela pode procurar, de onde ela pode receber. Isso daí também é algo que a gente tem que acabar com isso, né? A gente tem oportunidade, nós que estamos envolvidos aí com várias ações, inclusive de educação, né? A gente tem que passar essa mensagem, sabe? De não aceitar, de não levar isso adiante. A nossa legislação tem falhas, mas eu acredito que esses instrumentos que eu mostrei aqui hoje podem não resolver, mas contribuir para que seja amenizado parte dessas falhas aí. Resolver vai demorar. Mesmo os países mais evoluídos ainda tem dificuldade, né, em tratar essas situações aí. Então, eu acho que é a longo prazo, não é algo rápido não. A curto, médio prazo, essas duas soluções que eu trouxe aqui hoje, eu acho que elas conseguiriam um efeito muito positivo na cidade de Bom Despacho. A longo prazo aí já é questão cultural, aí nós precisamos formar pessoas, né? Eu tenho liderados, como vocês têm outros liderados, pessoas que trabalham com vocês, então a gente tem que mostrar para eles o que é o certo, o que é o correto, porque aí a gente vai criando uma corrente do bem. Espero ter respondido. Professor Ítalo, com relação, qual que é a sua percepção com relação à isenção fiscal que é dada, principalmente às grandes empresas e corporações dentro do Brasil, uma vez que, para que município, Estado e a própria União sobreexista, ela necessita desse recolhimento desses impostos para oferecer essa educação de qualidade, essa saúde de qualidade. E nós sabemos que as pessoas, os pequenos, realmente fazem esse pagamento. Regra, fazem, com todas as dificuldades. Isso é uma leitura natural. E hoje, com toda essa crise no Brasil, ter se mantido por longos anos essa isenção. Bom, a gente tem que lembrar o seguinte. Vamos pegar um exemplo claro aqui, né? Abriu um corredor industrial aqui na cidade. O município tem lá terrenos, lotes que ele pode doar para alguém vir aqui se instalar aqui e colocar uma empresa. Então, você também, não só a questão da isenção fiscal, mas você também pode doar espaço para alguém
vir aqui desenvolver um negócio. É claro que com critérios transparentes, objetivos, e que realmente aquela empresa, aquela indústria que vai se estabelecer aqui, ela esteja alinhada, né, com as regras do município, a legislação ambiental e tudo mais aí ao redor disso aí. Mas é um primeiro ponto. O segundo ponto é que também, além disso, além do espaço do terreno, pode ser também cedido, né, pode ter essa questão da isenção do pagamento aí de impostos como o ISS ou valores reduzidos. A gente viu isso acontecer com a instalação da Fiat aqui em Minas Gerais, né, onde que eles tiveram uma redução lá dos impostos. Recentemente teve um problema de guerra fiscal, que foi um dos motivadores de levar a fábrica da Jeep e também outras operações da Fiat para o estado de Pernambuco, mas tem uma questão também ali de você fabricar veículos, mandar para o Porto de Suape, o Porto de Suape mandar para os Estados Unidos ou para a Europa. Então não foi só a questão fiscal que foi um ponto importante ali de decisão da Fiat em mandar esse negócio lá para cima, não. Então, veja bem, eu penso que se você tem um critério dessa isenção fiscal durante um período e que o Estado, o município, né, acompanhe se realmente aquela empresa está promovendo um benefício onde ela está alocada. Porque os empregos diretos que vão ser gerados e os empregos indiretos que vão ser gerados vão gerar, né, Jusceliano, impostos também. Talvez não no porte que é aquela empresa maior, mas vai dar um giro, né? Poxa, se eu tivesse uma escola aqui em Bom Despacho, eu queria ter aluno lá todo dia. Inclusive, você pode me chamar que eu vou lá dar um treinamento, palestra para você de graça lá, que nós vamos movimentar aquele negócio lá. Para movimentar, para as pessoas entrarem, conhecerem o seu trabalho, né? Girar, né? Não tem almoço de graça, né? Tem até um economista aí que falou isso uma vez. É claro que tem que ter uma contrapartida de alguma forma. O bolo principal ali daquele ISS, daquele imposto que poderia ser recolhido, ele pode até ser no seu montante final maior do que o indireto que vai ser gerado. Porém, eu acredito muito o seguinte: o que a gente vai gerar, né, de uma sociedade com emprego, com pleno emprego, né, que aquela, por exemplo, tudo bem, você vai se instalar aqui no município, você tem que ações sociais de voluntariado, de doação de sangue, de cesta básica, de visita ao asilo, de creche. Você tem que demonstrar ações de responsabilidade social. Colocar esse critério. Porque nem tudo não é só uma troca financeira, né? Então, assim, eu sou a favor, porém, com muito critério. Não com essas facilidades que a gente viu acontecer, né? O Eike Batista tem um problema lá com o Sérgio Cabral, porque um facilitou a vida do outro lá por questão de implantar empresas, né, de isenção. Um dos motivos lá do cara ser preso lá foi esse também. Mas assim, se feito com critério, eu acredito que tem um resultado muito positivo. Tá bom? Mais alguém? Bom, então eu vou já partir aqui. Deixa a Daniela aqui também. Só aproveitar a oportunidade para te agradecer mesmo, acho que engrandece muito. Eu falo como fico muito feliz de saber esses ideais seus. Eu acho que a gente estudou junto, né? Já tem, acho que no mínimo 25 anos que a gente não conversava, e eu fico muito feliz de saber que você tem essas ideias, tem esse sonho mesmo, né? Que eu acho que é um sonho. E como servidora efetiva do município, eu acho que a gente realmente precisa, como você disse aí, como seres humanos, a gente não consegue realmente cercar tudo. E eu acho que um trabalho de fiscalização do município ele é muito complicado, né? A gente falta recurso humano e também financeiro, então a gente precisa realmente desse envolvimento da sociedade, das pessoas, porque a gente tem um canal da ouvidoria hoje no município que realmente nos ajuda muito, porque, como eu falei, a gente não consegue cercar tudo e, às vezes, com a denúncia, com, né, o apoio do cidadão, a gente consegue
priorizar as atividades, que realmente não é fácil. Mas então eu quero realmente te agradecer pela oportunidade e incentivar mesmo, né, que você continue nessa luta, porque eu acho que a gente precisa realmente desse engajamento do poder público e dos cidadãos. Parabéns, viu? Bom, então vamos partir aqui já para os finalmente, né? Mas, Vital, por favor, Vital. É nesse sentido também de agradecer, viu, você é uma pessoa que orgulha aí Bom Despacho, né? Pelo trabalho que você desenvolve e pelo seu interesse, pela cidadania que você exerce, né? Então, a cada palestra que nós fazemos aqui na Câmara, aumenta a minha convicção de que nós estamos no caminho certo. Eu acho que só mesmo através do aperfeiçoamento, da capacitação, é que nós vamos poder prestar bons serviços para a sociedade, né? Mas, parabéns, muito bom. É o que existe no momento, né? Então nós precisamos de acompanhar. Então, acho que o Brasil está aí na expectativa de coisas boas, né? E pelo menos pelas indicações que nós estamos vendo aí, acho que está vindo muita gente boa, mais do que nunca. Acho que o conhecimento e a capacitação vai delinear aí o nosso futuro, né? Então, muito obrigado, viu? Agradecer também ao seu pai, que está presente aí conosco, né? E a todos que aqui vieram. Infelizmente, as palestras, às vezes não vem assim tanta gente, mas os que vêm, né, eu acho que são pessoas também, são pessoas de qualidade, né? E eu digo sempre o seguinte: perdeu quem não veio, né? Muito obrigado, viu? Gente, a Câmara Municipal, a Escola Legislativa agradece a presença de todos vocês e agradece imensamente ao Ítalo, que é uma pessoa que eu já acompanho há muitos anos aí no Jornal de Negócios. Sempre gosto de ler as matérias que ele escreve. E como o Vital colocou, realmente, nós, bom despachense, temos o orgulho, Ítalo, quando ouvimos seu nome. E olha que a gente ouve seu nome em muitos lugares. Então, a gente gostaria de agradecer. Eu acho que esse momento que você esteve aqui com essa palestra, você abre os olhos, não só de nós que estamos aqui como responsáveis dentro da administração pública, seja em qualquer esfera do poder legislativo, judiciário, executivo, mas abre os olhos também da sociedade, para que ela possa buscar ali o entendimento e assumir a sua responsabilidade. Porque cada um de nós, cidadãos, nós temos uma grande responsabilidade. Porque tudo o que acontece impacta hoje nas nossas vidas ou vai impactar futuramente na vida de nossos filhos, de nossos netos. Gostaria também de justificar a ausência do vereador Fernando Branco. Ele mandou aqui uma mensagem dizendo que só não está aqui porque ele foi escalado para um júri que está sendo realizado agora nessa manhã, lá no Fórum de Bom Despacho. Mas te agradeço imensamente, gostaria de chamar o Vital Guimarães, que é o presidente da Câmara, deixar aqui registrado o quanto o Vital tem incentivado a capacitação de todos os servidores, de nós funcionários. Dizer, Vital, que você, dentro dessa legislatura, né, dentro dessa presidência que você assumiu, você fez muita diferença em Bom Despacho, você pode ter certeza. Muito obrigada, viu, Ítalo?